Beleza, pessoal? Sou Ezequiel do canal Modificando, câmera Maitê. Oi. E hoje aqui um vídeo diferente, ó. Um inscrito do canal, Mauro Santos. Vou deixar aqui o comentário dele, aqui embaixo. Ele gostou da ideia aqui do suporte do motor e ele pediu pra gente passar um pouco dos detalhes, assim, da medida para ele, porque ele quer fazer um. Ele tem uma sobra de material na casa dele, pelo jeito, e aí ele quer desenvolver um. Então aqui eu vou dar as ideias aqui e vou passar essas medidas. Tá bom, gente? Como vocês viram aí, eu usei uma sobra de viga aí que eu tinha, né? E aqui eu fiz ele com passagem por baixo para me usar a paleteira. Em vez de eu usar roda, em vez de usar rodas no lugar desses vibra-stop, eu deixei ele no vibra-stop, que fica mais estável. E peguei e uso a paleteira por baixo dele para levantar, para mudar de lugar. E aí aqui eu fiz uma bandeja para pegar os resíduos que caem, né, do motor, que é normal. Vou tirar a bandeja aqui fora. Aí, tá até sujo aí, ó. Olha só. Que pouca vergonha. Deixa eu limpar mais aqui, ó. Ih, tá espalhando a sujeira. Meu Deus do céu, quando limpar. Tô brincando. Não precisa limpar muito. É para uso isso aqui, não é para enfeite. Aí, gente, ó. Vamos passar essas medidas aqui, ó. Ó, o que eu fiz aqui, tá? Necessariamente isso aqui não segue uma regra. É só para ter ideia, assim, mais ou menos. Ó, tem 90 de comprimento. E a largura tem 71. A largura aqui eu acho que não precisa ser muito maior que isso. Eu acho que o comprimento daria para fazer com 1 metro. Dependendo do tipo de material que vai usar, né? Que fica mais estável, né? Se for botar um motor 6 cilindros aqui, para ele não ficar com peso fora da base, dos pés, né? Seria interessante pegar e deixar um pouquinho mais longo. Mas isso aí também depende do que tem disponível no momento. Então aqui 90 de comprimento, esse meu tem. Por 71, 72 de largura. A altura até o centro aqui, ó. Vamos do chão, ó. Até o centro. Tem 90. Eu particularmente gostei dessa altura que ficou aqui. Ficou bem legal. Para mim ficou muito bom. Aqui, o que eu usei aqui? Nessa base aqui era uma base que eu tinha. Aqui seria o suporte mais universal, né? Que eles se movimentam para um lado e para o outro. Aqui eu usei um tubo. Vou medir esse tubo aqui. Também não tem uma regra esse tubo, viu? Isso aqui é o que tem disponível. Esse tem 3 polegadas, mas necessariamente pode ser um 2,5. Tendo uma parede razoável, uma parede não muito fina, para não ter perigo de quebrar, né? Melhor. E esse aqui, claro, esse aqui, que é a parte externa, ele vai ser maior, né? Esse aqui tem 3,5 polegadas. Mas é aquilo também, é o que tem disponível. Ah, tem 4 polegadas o interno, 4,5 polegadas o externo, que melhor ainda. Não vai perder por isso, né? Então aqui eu usei esse tubo para ter a rotação, né? Que é muito importante. Eu fiz aqui um furo para atravessar uma alavanca para rotacionar o motor. Eu achei nada prático essa alavanca aqui para rotacionar. Porque é muito melhor pegar no motor direto e girar, que tu fica muito mais estável. Eu achei, né? Isso é gosto de cada um. Mas se fizer o furo para botar uma alavanca, também é interessante. Uma coisa que eu acho também legal de fazer, que eu fiz aqui e eu achei mais fácil, o que é? Ele sair fora com uma certa facilidade. Porque prende no motor e depois vem aqui e encaixa no suporte. Para não... Se não, imagina prender o motor aqui já no lugar. Vamos supor que faça isso aqui fixo aqui. Que eu já vi alguns que eles fazem com rolamento de roda e coisa parecida, então fica preso aqui. Então aqui tu saca fora, vai lá, prende no motor, depois levanta o motor numa girafa ou numa talha, coisa parecida, e vem aqui e encaixa. Eu acho muito mais prático. Eu gostei desse sistema assim. Claro que aqui está a base do motor nosso, aqui, né, do Willys, que a gente está fazendo. Então é diferente assim do convencional. Mas o princípio é o mesmo. Aqui uma outra coisa assim que daria dica aí para o Mauro, que ele vai fazer. Se ele for fazer com tubo,
com tubo redondo, vamos dizer que ele usa um tubo de 1,5 polegadas, com uma parede mais ou menos. É bem interessante. Eu faria com esse formato assim, tipo triangular, com tubos também, e faria mais um triângulo com um ponto de apoio recuado assim do pé, para dar mais estabilidade. Porque eu vi muitos que eles fazem, que eles não botam ponto de apoio, que o motor fica se mexendo, fica flexionando, sabe? Então, se fizer um ponto de apoio distribuído mais para frente, claro que não comprometa aqui o espaço para o motor rotacionar. Vamos dizer que faça ele mais baixo aqui, ó. O interessante é ter uma mão francesa, como se diz. Um ponto de apoio para ele não ficar flambando assim. E a estrutura, se for fazer de tubo, dá para fazer um quadro independente, desde que tenha essa mão francesa aqui. Eu acho que ficaria bem interessante. Não sei se é tubo redondo que ele vai usar ou não, um metalon, ou daqui a pouco uma viga I, um perfil U. Mas se for de viga I, assim, Não há necessidade. não há necessidade de fazer essa mão francesa, né? Não, porque a viga I, ela tem base. Ela tem uma estrutura. Se for usar de viga I, olha só o que eu já tenho de base aqui. Eu já tenho um baita de uma base. Entendeu? Ó, aqui eu até medi, ó. Essa viga I aqui, ela é bem animalesca, ó, tem 15,5. E solda, como ela tem uma base bem grossa, a solda é à vontade. Então aqui não há necessidade, mas se for fazer de tubo, eu aconselho pegar e colocar uma mão francesa, que vai ficar bem mais estável. É isso aí, gente. Qualquer dúvida, pode comentar lá, que a gente vai tentar mostrar e para sanar alguma dúvida, alguma coisa. Essa bandeja aqui ó, ficou bem legal, gostei muito. Aqui eu pedi para virar numa funilaria e aí eu soldei uma cantoneira na volta para servir como base. Aí eu venho aqui e largo. Podia fazer um dreno, alguma coisa parecida para drenar óleo, coisa parecida, mas não achei que seria necessário, só tira fora e sai com ela, passo, como diz. É isso aí. O máximo que dá pra fazer aqui, ó, nas laterais, é botar tipo um puxador, assim, tipo uns ganchinhos. É, daria levantar ela com mais facilidade. Sabe? Aí a Maite deu ideia aí, amigo, que arrumou serviço. Fazer uns pega-mão aqui seria interessante mesmo. Porque quando isso aqui tá cheio de óleo, ele fica meio ruimzinho de pegar. E arrancar daqui ele acaba ficando meio difícil. De repente um pega-mão era interessante mesmo. Mas isso aí é para depois. Aí, pessoal, quem não se inscreveu lá, se inscreve no canal, para ajudar o canal a crescer. Tem a playlist lá do Jeep Willys, tem playlist de serviço de usinagem que a gente faz. A gente está tentando, assim, organizar para... Quem gosta de usinagem vai focado na usinagem. Quem gosta da parte do Jeep ali, que a gente está fazendo no Jeep, vai para a parte do Jeep. Para ficar mais interessante para o pessoal acompanhar aí. Espero que salientei algumas dúvidas de alguns. Do Mauro, principalmente, que ele perguntou, né? O Mauro Santos. Agradeço por ter perguntado. Porque se eu puder ajudar, sempre a gente vai fazer com muito gosto. Eu vou elaborar um desenhozinho, assim, mais ou menos, e vou deixar na descrição para esclarecer alguma dúvida do que eu tenho hoje aqui, que funcionou bem, que todo mundo sabe, né? Eu vou até colocar um pedacinho do vídeo aí que eu vi que isso aqui ficou um osso. Devagarinho pra gente ver se vai resistir. Mas nem mexeu? Cedo! Olha, melhor que eu pensava. Meu Deus! Ficou muito forte. Tá bom, gente? Até mais.